Muito bom dia a todos os presentes aqui em Cayey, Porto Rico, na Grande Carpa Catedral. Todos aqueles que estão nos visitando de diversos países e os que aqui estão presentes, os locais. Também uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim lá na cidade de Guatemala, na congregação que pastoreia o reverendo Eduardo Cubur. Que Deus te abençoe, missionário Miguel Bermúdez Marim, e te continue usando grandiosamente neste tempo final a favor da obra de Deus e era que corresponde, que pertence ao nosso tempo, era de pedra angular e dispensação do reino, e te mantenha assim sempre são, sempre forte, junto com toda a igreja do Senhor, e que tu continue sendo de bênção para todos nós. E a todos os irmãos que estão aí também, que estão aí nestas atividades que o missionário Miguel Bermúdez Marim esteve tendo lá na Guatemala. E também a todos aqueles que estão conectados pelo satélite Amazonas e pelo satélite Eutelsat 8 e diversos meios de comunicação. Hoje, domingo, 21 de abril deste ano de 2024, temos como tema a casa de Deus. Uma mensagem que o nosso amado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago, nos pregou no dia 19 de setembro de 2015, em Villahermosa, no México. Ele nos leu 1 de Timóteo 3, 14 e 16, a escritura que nós vamos escutar e ler quando já coloquemos essa mensagem. Vamos ler também em Hebreus. Lemos esta porção de Hebreus, capítulo 3. Versículo 1 em diante, onde nos diz: Portanto, irmãos santos, participantes do chamamento celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Cristo Jesus, o qual é fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Porque de tanto maior glória que Moisés é estimado e digno este, quanto tem maior honra do que a casa aquele que a fez ou a construiu. E em cima do versículo 1, aí ele escreve a casa de Deus. E no versículo 2, no fim desse versículo, escreve São João capítulo 8, versículo 35. Continua dizendo o versículo 4, porque toda casa é feita por alguém, mas aquele que fez todas as coisas é Deus. E Moisés, na verdade, Moisés foi fiel. Em cima da verdade, escreve no pátio, e na verdade Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que iriam se dizer ou anunciar. E em cima da casa de Deus escreve Israel. Mas Cristo como filho sobre a sua casa. E aí em cima escreve átrio, lugar santo e lugar santíssimo.
Porque a casa de Deus tem átrio, tem lugar santo e tem lugar santíssimo. A mesma coisa com o ser humano. Corpo, espírito e alma, ou alma, espírito e corpo. Mas Cristo como filho sobre a sua casa, a casa que somos nós, e escreve igreja. Se retivermos firmes até o fim a confiança e o gloriar-nos na esperança. A casa de Deus. Podem assentar-se, por favor. Nos fala na mensagem o entrelaçamento de um novo dia, que foi pregado no dia 5 de junho de 1996, em Santa Fé de Bogotá, na Colômbia, nos diz. Nosso irmão Branham também disse, assim o Evangelho, os gentios levarão o Evangelho aos hebreus, assim como os hebreus o trouxeram para os gentios, diz. Da mesma forma como Pedro e Paulo os trouxeram para os gentios, será levado para os hebreus. E isso está no livro das Eras. Vamos ler essa porção aí. Na página 30 do livro das Eras, no editado, onde nos diz, agora, quando o Evangelho voltará para os judeus, e aí no Evangelho ele escreve do reino, quando se acabar, ou quando se tiver terminado ou finalizado o dia dos gentios. O Evangelho está pronto para voltar aos judeus. Se tão somente lhes pudesse falar algo que está a ponto de acontecer hoje, neste nosso dia. Do lado esquerdo, neste livro, ele desenhou uma pirâmide e as eras. E embaixo deixou um espaço e escreve dispensação lei no centro, dispensação graça nas eras, e em cima na pedra angular escreve dispensação reino. Do lado direito escreve o Evangelho do Reino. Este nosso dia, aí escreve dia gentil. Esta grande coisa que vai acontecer atravessará ou chegará até Apocalipse 11, aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o Evangelho novamente para os judeus. E escreve Moisés e Elias, do lado esquerdo aí. Estamos prontos, tudo está em ordem. Tal qual os judeus trouxeram o Evangelho aos gentios, assim também os gentios. E escreve Moisés e Elias, o levarão de volta aos judeus. E o rapto acontecerá, ou seja, que isso é antes do rapto. Onde a igreja tem esses ministérios. No livro das Eras também, aquele que não está editado. Nós vamos ver aí, porque ele também, isso está na página 39. Parágrafo 312. Para que tenham aqueles que não escreveram essas notas aí. Na 312, do lado esquerdo, desenho uma estrela de Davi. E onde diz, neste mesmo dia, está a ponto de acontecer. O veremos na era da igreja.
Do lado direito desenha uma pedra angular e as eras. Esta grande coisa que está por acontecer chegará até Apocalipse 11 e terá que ver com aqueles dois profetas, Elias e Moisés. Abarcará até Apocalipse 11, desenha uma estrela de Davi, fazendo-os voltar aos judeus. Voltando para os judeus, estamos preparados para isso. Tudo está pronto, preparado. Esta mensagem dos gentios, assim como os judeus o trouxeram para os gentios o levarão de volta para os judeus. E o rapto virá. E desenha uma estrela de Davi e também escreve mais embaixo, rapto. Continua dizendo o nosso irmão William aqui. Vejam vocês. O trouxeram para os gentios. Pedro, que abriu a porta aos gentios na casa de Cornélio, e depois São Paulo, que foi o mensageiro para os gentios. Esses dois ministérios o trouxeram para os gentios e o levarão para os hebreus, os ministérios de Moisés e de Elias, que são os ministérios prometidos para o povo hebreu. Ou seja, que Pedro e Paulo, para o último dia, são Moisés e Elias. E Pedro, no tempo, por exemplo, no tempo de Ananias e Safira, isso será o ministério de Jesus Cristo no anjo do Senhor Jesus Cristo, ou seja, coisas estarão acontecendo sob ou debaixo desse ministério. E vejam vocês, em Apocalipse 11, esses ministérios estarão realizando, fazendo grandes acontecimentos, mas antes desse tempo na casa de Deus, estarão acontecendo grandes coisas. E a casa de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Na mensagem tentando fazer um serviço a Deus, fora da sua vontade. Vejam vocês que é na casa de Deus, onde nos fala o nosso irmão William que grandes coisas estarão acontecendo. Onde está ou estiver a arca do pacto, diz nosso irmão Branham aqui, nesta mensagem, na página 28, embaixo, para a 29 diz, e a arca de Deus esteve com a família de Obed-Edom na sua casa por 3 meses, e Jeová abençoou a casa de Obed-Edom e tudo aquilo que ele tinha. E aí desenha uma pedra angular e as eras. E ele escreve aí, a bênção de Deus está na casa onde esteja a arca do pacto. E também desenha aqui uma pedra angular e as eras. E também escreve a casa bendita por Deus. Vejam onde está a bênção de Deus. É onde está a arca do pacto. E a arca do pacto é a palavra. E continua dizendo. E esse ministério, volto novamente para a mensagem, e esse ministério será usado na casa de Deus, pois sempre foi o ministério de Jesus Cristo, o Espírito Santo, de era em era, em cada anjo mensageiro até chegar no último dia. Na mensagem, quem é este Melquisedeque? Na página 11, nos fala o reverendo William Branham. Perceba como o escultor, ele se esconde com uma máscara nele. Isso é o que Deus fez nesta era. Ele esteve escondido. Todas essas coisas estiveram escondidas e hão de ser reveladas nesta era. Agora, a Bíblia diz que seriam revelados no
tempo posterior, depois. É como um escultor guardando a sua peça de obra bem coberta ou recoberta, até o tempo em que ele tira a máscara ou a cobertura, e aí está. Isso é o que a Bíblia tem sido ou foi. Tem sido uma obra de Deus que esteve coberta e esteve escondida desde antes da fundação do mundo no seu mistério séptuple. E Deus prometeu neste dia, na era desta igreja de Laodiceia, que ele tiraria a máscara da coisa toda. E nós poderíamos vê-la. E aí ele escreve mistério séptuple. Que coisa tão gloriosa. Deus em morte. Enmascarado numa coluna de fogo. Ou mascarado em uma coluna de fogo. Deus em morte num homem chamado Jesus. Deus em morte na sua igreja. Deus sobre nós. E escreve pilar de fogo em cima. Deus conosco. E escreve Jesus. Deus em nós. E escreve o Espírito Santo. A condescendência de Deus. Aí em cima, santo, ninguém podia tocar nele. Ele sentou-se sobre a montanha. E até mesmo se um animal tocasse na montanha, teria que morrer. Então Deus desceu e escreve em Jesus, e mudou o seu tabernáculo, e desceu e viveu entre nós, se fez um de nós, e o observamos ou olhamos para ele. A Bíblia fala em 1 de Timóteo 3,16, sem contradição, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne, tocado com as mãos, Deus comeu carne, Deus bebeu água, Deus dormiu, Deus chorou. Ele foi um de nós. Formoso, tipificado na Bíblia, algo formoso. Isto foi Deus sobre nós, Deus conosco. E agora é Deus em nós. O Espírito Santo. E ele escreve aí, Deus mudou de tabernáculo. Ou Deus trocou de tabernáculo. E também escreveu, na coluna de fogo, Deus estava velado, escondido. Agora aqui nos mostra, escreve aqui embaixo, no anjo, no pilar de fogo, Pai, primeira dispensação, é igual à lei. 2, em Jesus, Filho, segunda dispensação, a graça. 3, Espírito Santo, volta a escrever, terceira dispensação, o reino. Mas tudo continua sendo um. Pai, Filho e Espírito Santo, um só. Deus em nós, o Espírito Santo, não a terceira pessoa, a mesma pessoa. Deus desceu e se fez carne e morreu a morte em Cristo para que ele pudesse limpar a igreja, para entrar dentro dela para a fraternidade ou confraternidade. Deus ama a confraternização. Por isso é que ele fez o homem na primeira vez, para se confraternizar. Deus habita só com os querubins, e escreve querubins, e também escreve Deus fez o homem para se confraternizar com ele. E perceba isso agora. Ele fez o homem e o homem caiu. Então ele desceu e redimiu o homem, porque Deus ama ser adorado. A própria palavra Deus quer dizer objeto de adoração. E isto que vem entre nós como uma coluna de fogo, como algo que muda nossos corações, e escreve o pilar de fogo, isso é o mesmo Deus que disse seja a luz, e foi a luz. Ele é o mesmo ontem para sempre.
Agora, no princípio, Deus habitou sozinho com os seus atributos. Como eu falei nesta manhã, isso é os seus pensamentos. Não existia nada, Deus, só Deus sozinho, mas ele teve pensamentos. E escreve, Deus habitou sozinho antes. Exatamente como um grande arquiteto pode colocar na sua mente e desenhar aquilo que ele pensa que ele vai construir, criar. Agora vocês podem ver Deus pensando em nós na sua mente. Foi os primeiros que ele pensou, ou nos quais ele pensou. Agora ele não podia criar. Agora ele não pode criar, ele pode tomar algo que foi criado e fazê-lo de uma forma diferente, porque Deus é o único que pode criar. Quem unicamente pode criar é Deus. Eu vou repetir porque eu deixei uma oraçãozinha de fora aqui. Esses são seus pensamentos. Não havia nada, só Deus sozinho, mas ele teve pensamentos exatamente como um grande arquiteto pode colocar ou pôr na sua mente e desenhar aquilo que ele pensa que ele vai construir, vai criar. Agora, ele não pode criar. Ele pode tomar algo, pegar algo que foi criado e fazê-lo de uma forma diferente, porque Deus é quem unicamente pode criar. Mas ele obtém ou tem na sua mente o que ele vai fazer. Ele pensa. Esses são seus pensamentos. Esses são seus pensamentos. Esses são seus desejos. Agora, é um pensamento e então ele fala isso. E aí então se torna uma palavra. E uma palavra é um pensamento quando é expressado, é uma palavra. Mas tem que ser um pensamento em primeiro lugar, tem que ser um pensamento. Assim que esses são os atributos de Deus. Então se torna, se faz um pensamento. E então uma palavra. E escreve, primeiro é um pensamento, depois uma palavra. Perceba. Aqueles que têm nesta noite, têm vida eterna, estavam junto com ele, nele, nos seus pensamentos, ou no seu pensamento. Antes que existisse um anjo, estrela, querubim ou qualquer outra coisa, isso é eterno. Olhem, antes de tudo isso, primeiro foi você e eu. E se vocês têm vida eterna, vocês sempre foram ou eram. Não estar aqui, senão a figura e forma que o Deus infinito, e se ele não é infinito, não é Deus. E escreve, os filhos de Deus são eternos. Deus tem que ser infinito, nós somos finitos. Ele é infinito. E ele é onipresente, onisciente e onipotente. Se ele não for isso, então não pode ser Deus. Se ele não é isso, sabe todas as coisas, todos os lugares por causa da sua onipresença. O onisciente o faz onipresente. Ele é um ser. Não é como o vento. Ele é um ser, ele habita numa casa. E escreve aí, ele habita numa casa. E também do lado aí desenha uma estrela de Davi. Mas sendo onisciente, sabendo de todas as coisas, o torna onipresente porque ele sabe tudo o que acontece. Não é possível que uma pulga dê um pestanejar sem que ele saiba. E ele sabia antes que houvesse mundo. Quantas vezes, quanto sebo continha ou piscaria antes que houvesse o mundo. Isto é infinito, se referindo à pulga. Não podemos compreendê-lo na sua mente, mas isso é Deus. Deus é infinito. E lembrem-se, vocês, seus olhos, sua altura, qualquer coisa que era ou foi, você estava no seu pensamento no princípio, no início. E a única coisa que vocês são é a palavra expressa. Depois que ele pensou, ele falou. E aqui vocês estão aqui. Se não é, se vocês não estavam nos seus pensamentos, não há nenhuma forma, jeito que vocês alguma vez estejam aqui ou lá, porque ele é quem dá vida eterna. E escreve, os filhos de Deus são eternos. Escreve novamente isso aí. Agora continua dizendo o nosso irmão William aqui.
E esses ministérios estiveram sendo manifestados onde? Na casa de Deus, dando o alimento espiritual aos escolhidos de Deus e realizando Jesus Cristo, realizando através desse ministério que manifestou através de cada anjo mensageiro, realizando a sua obra que pertence a cada era, e a essa mensagem e mensageiro se uniram os filhos e filhas de Deus e trabalharam braço a braço, lado a lado com ele. No livro de Citações, na página 77, parágrafo 661 nos diz: Deus representa a sua igreja como uma noiva. E da forma em que ele traz cada indivíduo para ser seu filho para entrar nessa noiva, ele trouxe a noiva através dessas eras, até que ele traz essa completa igreja para dentro disto. E desenha do lado esquerdo uma pedra angular e as eras, e escreve aí amor. Meus pés se movem, por quê? Porque minha cabeça fala assim, diz assim, agora não pode se mover igual a minha mão, porque é meu pé. Lutero não pode fazer as coisas que nós fizemos, nem tampouco podem os metodistas, porque eles eram alguma outra coisa, vê? Vê, os pés se movem porque a cabeça diz assim. Ou fala assim, porque a cabeça diz assim ou pensa assim, e a cabeça nunca diz, agora, pés, tornem-se mãos, orelhas, tornem-se olhos. Mas em cada era Deus colocou estas coisas dentro da sua igreja. E o tem modelado, ensinando que cada indivíduo ou pessoa possui estas qualidades. E este ser, quando for completado, e desenha aí do lado esquerdo uma pedra angular e as eras, e volta a escrever amor, é a igreja de Deus que vai ir-se no rapto. E este ser, quando é completo ou completado, é um servo de Deus na igreja de Deus, que vai embora no rapto, vai partir no rapto. E embaixo desse parágrafo escreve 1, a igreja, 2, o crente. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William nesta mensagem que nós estamos lendo. Os que têm pensado ou pensaram, não, se eu puder trabalhar sozinho, como Fileto, me parece que foi, não é verdade, Miguel? E outros que acompanhavam a Paulo, Cefas, e se separaram de Paulo, e Himeneu e Fileto, parece que também eles se afastaram. O que eles fizeram? Eles mesmos se afastaram da era e do ministério que Deus estava realizando através de São Paulo. Nesta mensagem, intitulado em Cades Barnea, nos fala o nosso irmão Branham, página 17 desta mensagem, o que representavam aqueles mananciais a igrejas. A Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. E aí escreve os juízos na casa de Deus. Assim Jesus falou. E neste momento nós estamos na casa de Deus. Portanto, você tem que tomar a sua decisão. Tem que tomar a decisão. Se você vem a Cristo ou dá as costas para Ele. Todo pecador aqui tem que tomar a sua decisão agorinha mesmo. Antes de sair por essas portas,
homem, mulher, é melhor que você passe adiante ou na frente, ou sairá pior do que entrou. Não pode ser medíocre nesta noite. Tem que tomar a sua decisão, não ser covarde. Isso é o que estava no meu coração. Estava no meu coração, mas agora está nas suas mãos. Você tem que tomar a sua decisão. Talvez tenha sido por muito tempo, tenha sido um bom membro da igreja. Por muito tempo, talvez tenha tido muito mais sede do conhecimento de Deus. Talvez você queira fazer algo a mais por Deus. Mas lembrem-se, se é mortal apenas uma só vez, se é mortal. E este é o tempo quando você é mortal. Ou seja, ser mortal uma só vez. Portanto, também é o tempo quando se tem que tomar a decisão. Ou você se aproxima de Deus, ou terá que se separar para sempre. Aí desenhe uma pedra angular e as eras. Nesta noite, quando você tomar a sua decisão, eu orarei por você para que haja redenção. Não importa o que se tenha que render, redimir, pode ser seu trabalho, seus sócios, seus amigos, o que for, seu trabalho, nada que, ninguém que coloque a mão no arado e olhe para trás é apto, digno do Evangelho, correto? Nos despojemos de todo o peso de pecado que nos cerca, rodeia, e escreve aí na casa de Deus. O tempo de se aproximar de Deus. Como se aproxima? Perguntando. Ou de separar-se para sempre. Como é que se separa? É quando você está no corpo. Aqui, ele escreve aí. É quando você está aqui no corpo. Tal como aconteceu lá com esses que se separaram de Paulo. E ele também escreve aí em cima nessa mensagem, peso de pecado é igual tudo que é ou conduz o pecado, à incredulidade. Despojemo-nos de todo o peso de pecado que nos cerca. O que isso significa? Despojemo-nos de todo o peso e da incredulidade que nos rodeia. E corramos com paciência a corrida que temos pela frente. Agora continua dizendo o nosso irmão William. Assim que se afastaram, não poderão vir dizendo, nós fazemos parte do grupo de São Paulo. Se afastaram, então se afastaram do grupo dos escolhidos dessa era. Não é que eles vão se perder, porém, não poderão fazer parte do grupo dos escolhidos dessa era. E se não cruzaram a linha, porque se eles cruzaram a linha, se perdem ou estão perdidos. Mas não poderão fazer parte do grupo dos escolhidos dessa era. Formarão parte não das virgens prudentes, senão que das virgens insensatas farão parte. Ou seja, aquele que se afasta do mensageiro presente na era em que a pessoa vive, depois não pode vir dizendo, não, eu também sou desse grupo. De modo que para depois do milênio, nós os veremos de novo. Mas antes do milênio, nós veremos São Paulo com seu grupo. E assim é de era em era. E é assim para a nossa era também. É assim. Olhem na mensagem o sinal. Nos fala o nosso irmão Branham na página 8. Diz, lembrem-se, Israel veio por muitas coisas ou através de muitas coisas, mas foi numa tarde quando o sinal foi necessário, não foi numa manhã, nem a preparação dos 14 dias, mas porquanto eles guardavam o Cordeiro, Israel sabia que algo vinha. Assim também Lutero soube que algo vinha, Wesley o soube também.
Fênix, Quinox, Calvino, mas agora está aqui. Eles souberam que chegaria o dia quando a coluna de fogo voltaria para a igreja. Souberam que viria o tempo quando essas coisas aconteceriam, mas não viveram para experimentar isso. No entanto, anteciparam. Israel soube que algo vinha, mas foi no tempo da tarde, quando o sangue do cordeiro, o sangue foi colocado sobre a porta. Agora, no entanto, o cordeiro já tinha sido exibido ou mostrado. Foi o cordeiro desde o princípio. Foi o cordeiro no tempo de Lutero, no tempo de Wesley, mas agora é o tempo do sinal, quando cada casa tem que ser protegida pelo sinal. Cada casa de Deus tem que ser coberta pelo sinal. Todos os que estão dentro dela têm que ser cobertos pelo sinal. A casa de Deus é o corpo de Jesus Cristo. E escreve o sinal no tempo da tarde. E através de um Espírito, todos somos batizados neste sinal e chegamos a ser ou nos tornamos parte dela, ou dele, do sinal. Cristo disse, quando verdes esse sinal, quando eu ver esse sinal, passarei de vós. Agora, ele escreve aí atrás, fazendo referência a essa página, ele escreve: a casa de Deus é o corpo de Jesus Cristo. Onde você adora hoje? Vamos ver isso. Mais na frente, olhem, na mensagem, fala, Senhor, que teu servo escuta, que foi pregada no dia 25 de setembro de 2010, em Monterrey, no México. Nos fala, temos que estar de olho, esperando aquilo que Deus tem que falar à sua igreja neste tempo final. Não fará nada o Senhor, sem que antes revele seus segredos a seus servos, os profetas. Toda a revelação contida no livro do Apocalipse, que para o último dia será aberto no céu e trazido à terra e entregue para um homem para que o coma. Depois nós vamos escutar todas essas coisas que vão estar sendo faladas por esse que comerá esse livro. É por isso que lhes falei, lhe é dito, profetiza sobre muitos povos, nações e línguas. Isso está em Apocalipse capítulo 10, e no capítulo 11 nós já o vemos profetizando com o ministério de Moisés e com o ministério de Elias. Vem, todas essas profecias vêm. De modo que tudo que estará sendo falado por Deus para esse profeta, como Samuel, o estará escutando a igreja do Senhor, o estará escutando a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, porque ele estará compartilhando com a igreja do Senhor Jesus Cristo tudo isso que é dado a ele, e isso que ele estará compartilhando será o alimento espiritual para a igreja. Estará lhe dando o alimento a tempo, a casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Sobre ela ele será colocado. Será o servo fiel e prudente do último dia. Assim como os diversos mensageiros da igreja foram os servos e prudentes de cada era. Mas a grande bênção, a bênção grandiosa é para o servo fiel e prudente do último dia. Aqui no livro das eras, no editado, na página 265, deste aqui é a 267, nos diz: e lhe darei a estrela da manhã, e sou a raiz e a linhagem de Davi, a estrela resplandecente da manhã. Apocalipse 22, 16. Até que o dia esclareça e o luzeiro da manhã saia em vossos corações. 2 de Pedro 1, 19. Conforme esses versículos, Jesus é a estrela da manhã. O Espírito está fazendo uma promessa para os escolhidos das eras do obscurantismo, relacionado a si mesmo, e depois nas eras vindouras por vir. Nas eras por vir aí, desenhe uma pedra angular, porque correm-se ou passam 7 eras aí consecutivas, passam.
Como já temos mencionado, Jesus identifica-se com o mensageiro de cada era e escreve os 8 mensageiros. E também escreve Jesus Cristo se identifica com o mensageiro de cada era. No outro livro escreve isso. Jesus Cristo identifica-se com o mensageiro de cada era. Eles recebem a revelação sobre a palavra para cada era. Esta revelação da palavra tira os escolhidos de Deus do mundo e os coloca em completa união com Cristo Jesus. E escreve a revelação, mais abreviado, a revelação da palavra tira os escolhidos. Esta revelação da palavra tira os escolhidos de Deus do mundo e os coloca em completa união com Cristo Jesus. Estes mensageiros são chamados de estrelas porque brilham com uma luz emprestada ou refletida, a luz do Filho. De Jesus, ainda de Jesus, aí desenha uma estrela de Davi, uma pedra angular e as elas. Também são chamadas estrelas porque são portadores de luz na noite. De modo que na escuridão do pecado eles trazem a luz de Deus para o seu povo. Agora nós vamos ver aqui, nesta outra mensagem, caminhando em fé, nos megaprojetos físicos do programa divino, pregado no dia 14 de fevereiro de 2009 em Santiago, no Chile, nos fala para o nosso tempo, para o tempo do fim, o último tempo, existe uma promessa muito grande de um mega projeto que será o aparecimento de uma tenda catedral no meio do cristianismo, promessa que não se cumpriu em nenhuma das eras que passaram. Já para o ano de 1965, o reverendo William Branham, que tinha tido a visão da tenda muitos anos antes, ele tentou torná-la uma realidade, mas não estava na palavra que tinha que se materializar no seu tempo. Não estava aquele que cumpriria essa visão, ou não estava que essa visão se cumprisse. Portanto, se não estivesse ou não estava para o seu tempo para ser cumprida no seu tempo, ele não poderia cumpri-la, mesmo que ele tenha tentado, mas não lhe foi possível porque não era para o seu tempo. Ele teve tendas, mas a grande carpa, a catedral que ele viu, essa ele não a teve. Essa grande tenda catedral. Ele a visitou numa visão ou em visão, ele foi transportado. Ele a viu, esteve lá, desfrutou de um bom momento, ele esteve vendo tudo. Entrou também, ele entrou no quartinho pequeno, ele viu o que estava acontecendo aí dentro e disse que aquilo que ele soube, aquilo que ele viu e ouviu aí dentro, ele levaria isso para o túmulo, não daria isso a conhecer. Ele diz que o anjo lhe perguntou: tu te lembras do nome que tu querias te lembrar quando tu tivertes a visão? Ou seja, a visão da carpa, da tenda. Tu te lembras desse nome que tu querias te lembrar dele? Agora existe só um nome que todo mundo deseja saber e deseja se lembrar dele. Se o viu em algum lugar. Agora olhe, na mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar, na página 18, nos fala. Agora, você não pode pegar isto, a sua sinceridade. Agora ele vem lendo a Escritura.
Aqui diz: vós sacrificareis a Páscoa ao vosso Senhor, vosso Deus, das suas manadas e rebanhos, no lugar o qual o Senhor escolherá para pôr o seu nome aí, nesse lugar. Agora, você não pode pegar isso, sua sinceridade, tudo o que você queira confessar. Você simplesmente não pode levá-lo para um altar metodista, um altar batista, um altar pentecostal. Mas existe um altar em algum lugar, de algum lado, que ele escolheu, que ele, reticências, para pôr seu nome nele. E ele encontrará você aí. E desenhe uma pedra angular e as eras. Agora, se você tem tudo indo ou correndo perfeitamente, você irá, correrá isso, tudo estará ou está em ordem. Se tiver um curto-circuito nesse arame, essa luz não vai se acender, porque foi para a terra, lá para o térreo. E quando você pega uma das palavras de Deus ou um de seus lugares, e no seu próprio coração você, e no seu próprio coração tem objetivos egoístas, provocará um curto-circuito ao poder de Deus e o jogará por terra, ficará perdido. E ele escreve: a intenção do seu coração é contada ou conta. Se você faz isso porque você quer ser bem preparado, porque ser diferente, alguma pessoa, aí mesmo falha. O fusível voará, você está errado. O fusível se queimará. Você tem que vir com sinceridade, com todo o seu coração, os seus motivos e objetivos. Ponha isso em Deus, motivos e objetivos. Depois, busque pelo seu lugar, encontre onde ele disse e traga-o até aí. Vejam Marta e Maria. Quando Jesus tinha regressado depois de lhes ter ensinado este evangelho, à luz do seu dia, ele sendo Messias, ele era odiado, rejeitado, ou os fariseus e as igrejas o desprezavam. Porém, Lázaro tinha morrido. O irmão, que era um amigo íntimo dele, ele o deixou lá e eles o mandaram buscar, chamaram ele e ele nem sequer veio. Agora, isso, vejam, esse amigo íntimo, diz o irmão Branham aí, que era Lázaro, mas vejam que ele tinha um que era aquele no qual ele que se recostava no seu peito, se debruçava sobre o seu peito. Quem era esse? João, o discípulo amado. E vejam, um deles se recostava ou se debruçava no seu coração. Era o amado. Mas vejam que também ele chamava Judas de amigo. E estava junto com ele em negócios, em todas essas coisas. Vejam, representa esse outro grupo que depois, mesmo que esteve junto com ele em todas as coisas, políticas e tudo isso, porque era ele quem se encarregava de tudo isso. Vejam, depois o vendeu. Porém, dentro desse grupo tinha um que ele amava, que estava sempre junto com ele. João representa o mensageiro do último dia e também representa o grupo do último dia. Aí nós estamos representados, os amados dele, aqueles que estão aí no seu coração. Olhem a quem? Olhem o João. João, ao se debruçar, se deitar, que formoso esse cenário, é formoso. Porque vejam vocês, já era algo, uma coisa, era um amor sincero. Ele sempre ficou com Jesus. O outro, mesmo que ele o chamasse de amigo, foi embora.
se foi para fazer o labor, o trabalho que lhe cabia, entregar a palavra encarnada. Ele era odiado, rejeitado. Os fariseus e as igrejas o desprezavam. Mas Lázaro tinha morrido. O irmão que era um amigo íntimo dele. Ele o deixou lá e eles mandaram chamá-lo e ele nem sequer veio. Mas observem Marta, a sua atitude, a atitude de Marta. Ela falou: Senhor, se tu tivesses aqui, o chamou pelo seu título certo, Senhor, com letras maiúsculas, Senhor, J-W-H-U, Jeová. Glória. E nosso irmão William escreve aí do lado J-H-W-H. J-H-W-H. Se tu estivesses aqui, ou ficado aqui, meu irmão não teria morrido. A vida e a morte não podem se associar no mesmo canal, na mesma coisa. E escreve o canal. Tu, reticência. Ele não teria morrido. Jesus lhe respondeu: eu sou a ressurreição e a vida. Disse Deus quando ele disse em primeiro lugar: teu irmão viverá. Ele falou primeiro isso. E ela disse: sim, Senhor, eu certamente creio nisso. Sendo judia, eu creio que existirá uma ressurreição geral dos mortos. Eu creio que meu irmão foi leal e sincero na sua adoração. E eu creio que tu és esse Messias que a Bíblia diz, porque Deus tem vindicado, confirmado a sua palavra em ti. Isso demonstra que tu és o Messias agora. E escreve o ungido. E também escreve o Messias do lado esquerdo. Tu és esse Messias. Eu creio que tu és esse Cristo que haveria de vir, porque tuas obras testificam que Deus enviou aqui para ser esse Messias. Homem, veja como a engrenagem começa a se posicionar ou ficar no seu devido lugar. Agora, ela tinha o direito de dizer ou falar. Ou seja, ela tinha direito de falar: por que tu não viestes levantar o meu irmão? Porque tu não o curaste? Tu curastes outro, o teu melhor amigo, e olha o que aconteceu com ele. Não. Esse tipo de objetivo não leva a nenhum lugar, a nenhuma parte, esse tipo de coisa. Eu creio que tu és exatamente o que na Escritura está identificado que tu serias. Eu creio que este é o dia em que o Messias deve vir. Estivemos esperando por ele. Não importa o que as outras pessoas digam. Eu creio com todo o meu coração que o que eu vi e ouvi pela palavra, que a palavra é vindicada, confirmada em ti, que tu és o Messias. E aí estava falando como se ele fosse Marta. Agora, lá no profundo, ela tinha algo para pedir no seu profundo, mas ela tinha que vir e se achegar ao canal correto. E escreve a palavra vindicada. E também escreve o Messias do lado direito. O que se ela tivesse corrido até lá, ido correndo e tivesse falado? E tu me dizes que tu és esse Messias. E tu não tivestes nem a cortesia, não fostes o suficientemente cavalheiro para responder nosso pedido quando nós te temos hospedado, alimentado e todas essas coisas, e te respaldamos e deixamos nossas igrejas, porque tu nos ordenássemos que saíssemos dessas denominações, vê? E temos deixado ela, e agora tu tens a nós como renegados e desprezados, e tudo isso que nós fizemos por ti, tu nem sequer tivestes a cortesia de responder o meu chamado ou pedido. Agora, na realidade, ela tinha esse direito, tal como você tem no que diz respeito ao seu cabelo curto. Eu sou cidadão americano, eu posso usar shorts, fazer tudo o que eu quiser. Isso não é ilegal. Esses são os teus direitos. Mas uma ovelha sempre cede sobre os seus direitos. Se você for um cordeiro ou é um cordeiro, somente tem lã. O cordeiro cede a sua lã. Isso é um direito dado por Deus, mas ele cede. Eu tenho o direito de me unir com qualquer denominação. Isso é exatamente certo, mas você cede isso.
Vê? Ela cedeu tudo aquilo que ela tinha direito, ela cedeu para reconhecer que a palavra de Deus era manifestada, estava manifestada diante da sua presença. Escreve a palavra manifestada. Agora ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que viver e crer em mim nunca verá a morte. Tu crês nisto? Veja, tinha uma pequena cláusula, uma parte na qual ela não tinha se ajustado a ela. Tinha uma cláusula aí na qual ela não tinha se ajustado. Agora vê, sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente ou vivo. Ó, irmão, tudo estava pronto para acender essa mecha, ou seja, a dinâmica. Onde o tens colocado? Onde o tens posto? Vê, vocês sabem o que aconteceu. Veja, você tem que se colocar, se posicionar nesse preciso lugar antes de que ele receba o seu sacrifício. Vê, você tem que penetrar nele. E aí desenha uma pedra angular e as eras e escreve hoje. Tem que penetrar nele. E escreve para receber aquilo que você deseja. Vigie no lugar em que o Senhor escolherá para pôr o seu nome aí. Vigie isso. E desenhe uma estrela, desenhe uma pirâmide e as eras. Agora, continua dizendo nosso irmão William. Assim como esteve o nome de Deus no tabernáculo que Moisés construiu, e também esteve o templo que o rei Salomão construiu, estará no cumprimento da visão da carpa da tenda e estará nesse pequeno quartinho, porque a coluna de fogo, a mesma que libertou o povo hebreu, o anjo do pacto, que tem o nome de Deus, o reverendo William Branham viu que ele voou, a coluna de fogo voou até esse lugar e pousou nesse lugar. E o anjo que o acompanhava também foi para esse lugar, e também o irmão Branham foi para esse lugar, para esse pequeno quartinho, e ele viu o que estava, e ele viu o que estava acontecendo aí dentro. Nesta mesma mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar, na página 37, que é a 33 deste outro, ele nos fala: o filho sempre toma o nome de seu pai em todos os casos, ou de todas as formas. Eu vim à terra no nome de um Brahma, porque meu pai é chamado de Brahma. Jesus disse: eu vim no nome de meu pai e vocês não me têm recebido ou receberam. E neste livro, que é a página 37, ele escreve: houve muitos Jesus, ou Jesuses, ou Josué, mas um deles era o Cristo ungido. E neste ele escreve: todo filho vem no nome de seu pai. Jesus disse: eu vim no nome de meu pai, vocês não me têm recebido. Desejam ter a citação onde isso está escrito? São João 5:43. Então o pai pôs seu próprio nome e escreve o nome, que é Jesus, no seu filho. Ele é o caminho, ele é a porta, ele é a casa, ele é onde Deus escolheu pôr o seu nome. Deus nunca pôs o seu nome em mim. Ele nunca o pôs na igreja, já seja metodista, batista ou católica. Mas ele colocou o seu nome em Cristo, o Emanuel ungido. E o nome está na palavra, porque ele é a palavra. Amém. Então o que ele é? A palavra interpretada é a manifestação do nome de Deus. Com razão. Reticências. Isto não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu te revelou isto. De quem eu sou.
de quem eu sou, ou de quem sou eu, e sobre esta pedra edificarei o meu lugar de edificação, e as portas do inferno não poderão tirar isto de ti, ou te arrebatar isto. Ó Igreja do Deus vivente, fica firme sobre este fundamento em Jesus Cristo. Só em Jesus Cristo. Você pode entoar o hino, mas se não estiver em Cristo a palavra, então você está em areia movediça e sem segurança. Agora é sobre esta pedra, Cristo, minha palavra. E neste ele desenha uma estrela de Davi aí no fim dele. E uma pedra angular e as eras. Agora continua dizendo nosso irmão William aqui. Mas antes de entrar, ou seja, antes de entrar o irmão Branham no quartinho, ele esteve vendo que as pessoas entravam com problemas de saúde físicos e se saíam bem do outro lado. Saíam curadas, mas depois entrou com o anjo nesse lugar. Mas antes, vejam, o Espírito Santo, a coluna de fogo, já estava operando aí, sem o reverendo William Branham ter entrado. Ou seja, que já estavam acontecendo os milagres internacionais e todas essas coisas no meio da igreja, e ainda a ressurreição não tinha acontecido. É por isso que ele dizia, quando tu vejas já esse tempo e vejas a essa mulher empurrando para fora, para o lado de fora, essa mulher empurrando a sua maca, por aí é que acontecerá a ressurreição. Amém. Quando já seria falar muito claro sobre essa parte aí, porque quando ele me falou, quando tu vejas ela saindo para o lado de fora, eu não entendia isso nesse momento, nesse instante. E eu, não pode ser, Senhor. Que isso que tu estás me mostrando, seja isso ou seja assim. Vejam, já aí já é onde ficará marcado, claramente marcado, que a ressurreição estaria por acontecer. Mas vejam, desde onde esse instrumento veria essa pessoa saindo. Do lado de dentro, ou pelo lado de dentro, esse instrumento veria essa pessoa saindo. Agora vejam. Portanto, aí estava um instrumento presente para esta etapa e cumprimento desse mega projeto. Se é um instrumento, ora, é esse que estaria realizando essa obra, esse programa no meio da igreja, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, os profetas. E isso, todavia muitos não podem internalizar isso, não pode ser concebido na mente de muitos, ou ainda isso não pode ser concebido pela mente de muitos, mas é assim, é desse jeito. Amém. Portanto, aí estava um instrumento presente para essa etapa e cumprimento desse mega projeto, o qual teve que ser trabalhado por esse instrumento que Deus terá e pelo povo
que com ele está trabalhando o tempo todo nessa etapa ou era da igreja na era de pedra angular, porque o megaprojeto de Deus para cada era cabe ao mensageiro e ao povo que ele trouxe ao reino de Deus, ou seja, cabe ao grupo de sua era, junto com o mensageiro, realizar o projeto, o megaprojeto divino, para esse tempo. Olhem, na página 40 desta mesma mensagem, vamos ler essa partezinha aqui também, onde ele nos diz, página 40, do único lugar provisto por Deus, diz, a pedra de cabeceira, clamando o que? Graça, graça, passado da morte e credo para a palavra viva do Deus vivente. O único plano provisto por Deus para a sua era, seus filhos na era da palavra, levantados pelo Espírito, com uma chispa que seja aceso por algo para fazê-lo viver, uma mecha, e agora sentados em lugares celestiais, em tempo presente. Já vimos, e sujeitos a toda a promessa da palavra. Então, o que é que isso faz? Vocês, sendo uma parte do gene de Deus, uma parte da palavra, outros homens, uma parte da palavra de Deus, sentados juntos, manifestado o corpo completo de Cristo manifestado, ou manifesta, e escreve a palavra gen, gens de Deus. Palavra genes de Deus, porque não há levedo entre vós. Vê o que ele está falando, irmão Branham? Aí desenha uma estrela de Davi às eras e a pedra angular. Não há levedo entre vocês, justamente a palavra sentados em lugares celestiais na porta, onde ele pôs o seu nome na porta, Cristo Jesus. Aí escreve Apocalipse 4:1. Também 8:1, 2:17 e 3:12. Não há levedo entre vós, isso traz a plenitude inteira da deidade corporalmente entre nós. Entre vocês, não poderia se fazer isso na era de Lutero, nem tampouco na era de Wesley, nem na era pentecostal, senão a não ser no dia quando o Filho do Homem se manifestasse, revelado, trazer para a igreja e juntá-la com a deidade inteira ou completa de Deus entre seu povo, mostrando os mesmos sinais visíveis, manifestando-se a si mesmo tal como ele fez no princípio, quando ele estava se manifestando na terra em uma forma de um Deus profeta. E escreve a deidade entre o povo hoje. Oh, glória, prometido por Malaquias 4, prometido pelas outras escrituras, onde você adora a casa de Deus em tempo presente. E desenha uma pedra angular e uma flecha para a pedra angular e uma parte das eras. E também escreve a casa de Deus em tempo presente. E também neste outro livro, nesta mesma página, vamos ver aí, também fez um desenho, vamos ver se é neste aqui ou neste outro. Tem três com este mesmo tema, 3 livros, e nos 3 tem diversos escritos importantes, diferentes escritos importantes, ou anotações. Vejam, desenha uma pedra angular e as eras, e as últimas 3 eras, e faz um asterístico, na sétima era, e depois outro. Vamos ver aqui para que vocês vejam e entendam do que eu estou falando para vocês. E um outro na parte dessa brecha, outro asterístico. E luego outro en la piedra angular. E depois outro na pedra angular. E escreve aí, hoje, onde você adora hoje. Quando a pessoa marca assim uma estrelinha, um asterístico. E vamos continuar aqui.
Nessa página 33. 40, corrigindo, página 40. Neste aqui, no outro é na página 37. Vejam, aí esse desenhozinho que ele fez aí. Continua dizendo aqui nosso irmão Branham. Agora, rapidamente vejamos, realmente bem rápido agora, e nós entraremos próximo disso. Em 10 minutos estaremos terminando, se Deus o permitir, se o Senhor o permitir. Agora vejamos alguns que foram despertados dentro dessa casa de Deus, e aí desenha uma pedra angular e a pedra angular e as eras. Em 10 minutos terminamos, se vocês puderem esperar por esse tempo. Vejam, Enoque foi a palavra vivente de Deus na sua era. Ele foi um profeta. Um profeta é o refletor de Deus. Quantos sabem disso? O refletor não reflete-se a si mesmo. O refletor não é o reflexo. Tem que ter algo que bata no refletor. O refletor para fazê-lo refletir. Assim como um profeta é um vaso escondido. É um vaso escolhido de Deus que nada pode refletir se não estiver alinhado diretamente com essa reflexão, com esse reflexo Deus, para refletir a imagem de Cristo, a palavra. Veja, nenhuma outra coisa pode fazer isso. Você é um refletor. Essa é a razão que o profeta teve para comer o livro. Essa é a razão pela qual ele teve que comer o rolinho. Ele tinha que refletir essa palavra para aquela era. E aí escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11. E uma pedra angular, e escreve hoje uma flecha para a pedra angular. E também escreve, come o rolinho, o livro. Note, perceba Enoque, o perfeito refletor de Deus em tipo. Quando Deus terminou com ele, ele simplesmente o trasladou, o levantou. A mecânica que ele tinha refletido tornou-se a dinâmica com o Espírito e o levou. E escreve para o rapto. Do lado direito, e aí no fim do parágrafo escreve o rapto. E também do lado esquerdo escreve Enoque, a noiva. E desenha uma estrela de Davi. Agora continua dizendo. Assim sempre foi e assim tem que ser neste tempo final. Não cabe a alguém de uma era passada ou que passou, de uma dispensação que passou. Não cabe isso. Não cabe a Noé vir e dizer, bom, eu fiz uma arca lá e funcionou. Agora eu vou lhes fazer uma carpa, uma tenda catedral. Noé já está transformado. Está lá, pois é daqueles que se levantou na ressurreição, portanto, ele está muito bem. O seu trabalho já terminou, finalizou. Ele não vai voltar, um mensageiro não vai voltar de novo, um mensageiro que Deus já usou, e trazê-lo para que ele realize ou faça a obra que falta por se cumprir. Conforme ou de acordo com algumas pessoas, a obra Deus já está realizando, a está cumprindo com outro instrumento. Olhem, muitos desejam que o nosso irmão William volte para que volte e coloque sua vida e morra de novo. Olhem o amor que tem para com o irmão William. Dizem que o amam. Como é que vão desejar que ele venha para que ele morra e ressuscite 3 dias depois? Isso são dignos. Aí seriam dignos de pilheria, porque como é que uma cabeça cabe isso? É digno de se criticar isso. Isso corresponde ou cabe a Apocalipse 11 aos ministérios que Deus tem na sua igreja, os quais essa escritura se cumprirá. Quando
quando esteja cumprindo-se todos esses milagres e maravilhas internacionais, em algum momento ou instante por aí acontecerá a ressurreição. E já, então, estar de 30 a 40 dias, nós, ao vê-los ser transformados, e vamos embora para a ceia das bodas do Cordeiro. Existe um plano, um programa, não se pode acrescentar, nem se pode tirar dele tampouco. Agora olhem nessa mensagem a família da fé que foi pregada no dia 14 de fevereiro de 2016. Aqui foi no dia 14 de fevereiro de 2009 e este aqui é 14 de fevereiro de 2000. Aqui em Porto Rico diz, quando a igreja reconheça, a igreja noiva reconheça a sua posição, do qual nós falamos alguma coisa nessa manhã nós falamos sobre isso. A sua posição onde? No corpo místico de Cristo. A era que lhe cabe neste tempo final. Quando a igreja reconheça a sua posição, então virá o rapto. Virá a ressurreição, a transformação dos vivos e o arrebatamento, o rapto da igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso está no livro de Citações, na página 107, do parágrafo 931, onde nos diz: o novo nascimento é uma revelação, na qual Deus revela até mesmo para a pessoa este grande mistério. Agora ele tinha dito, falado, que, vamos ver na página 105. Olhem na página 105, parágrafo 910. Ele diz, eu creio que se alguém entrasse de cheio nesta mensagem, e não a entendesse, ou melhor falando, que a entendesse, ao vir até ele ou entrar nela de cheio, isso quase o lançaria no rapto na eternidade sem saber. Desenhe uma pedra angular aí do lado esquerdo. E também escreve do lado esquerdo para cima, rapto e eternidade. Somente com entrar de cheio naquilo que nós sabemos, entendemos e vimos. E escreve, se alguém entendesse a mensagem, seria lançado no rapto e na eternidade. Agora vejam, continua dizendo aí no parágrafo 931. Esse é o novo nascimento. Agora, como será quando se reúna todo aquele grupo de uma só vez, onde a revelação será perfeitamente em harmonia, e desenha do lado uma pedra angular e as eras, e uma flechinha para a pedra angular. Perfeitamente em harmonia, e Deus expressado através da sua palavra nas mesmas ações e feitos, como quando fez a palavra manifestada, ou quando a palavra manifestada fez, se a igreja unicamente conhecesse a sua posição, e aí desenhe outra pedra angular e as eras, assim acontecerá algum dia. Este dia, irmãos. Então acontecerá o rapto, ou seja, quando ela reconheça o que ela é. E aí desenhe uma pedra angular e escreve adoção. E em cima escreve o novo nascimento. Quando a igreja reconheça a sua posição. Agora, isso é o que ele disse na 254, que foi a que citamos nesta manhã. Página 254. Página 254. Agora, pela noite, nós vimos que vinha com a sua grande espada para matar, e também vimos que ele será morto com a espada, pela espada da palavra, a palavra de Deus. É uma espada de 2 fios que o matará. Espere você até que esses 7 trovões pronunciem suas vozes. E aquele grupo que, na verdade, pode pegar a palavra de Deus e colocá-la bem colocada, então cortará e partirá. Poderão fechar os céus, poderão fazer isto ou aquilo, ou o que eles queiram fazer. Apocalipse 11, 19.
E escreve Moisés e Elias com os escolhidos. E do lado esquerdo, neste, tinha desenhado uma pedra angular também. E em sinal de pergunta, de interrogação, escreve um grupo. Um sinal de pergunta, de interrogação, escreve os trovões. E em cima escreve os trovões. E grupo que partirá, cortará, ou seja, com a palavra fará todas estas coisas. Agora, olhem nesta mensagem, a tua casa, que foi o que li aí, ou seja, eu sei isso de memória, passei de memória onde os discípulos, o irmão Branham aqui, ele vem falando, porque fazem uma pergunta para que ele explicasse isso de ver Satanás cair do céu como um raio. E diz o nosso irmão Branham, vi Satanás cair do céu como um raio. Agora em Lucas é onde dá uma escritura aí. Bom, eu suponho que isso é bom. Eu suponho que é isso. Vi Satanás caindo do céu como um raio. Agora, eu vou tentar dar um detalhe geral sobre isso. Se não explicar bem, então faça eu saber e eu entrarei em detalhes. Lembre-se, entrarei nisso quando formos ver mais adiante nas escrituras, no nosso estudo lá, nesse, você sabe, Jesus. Isso foi imediatamente após que Jesus lhes deu poder a seus discípulos contra os espíritos imundos. Depois que Jesus lhes deu poder. Agora, vão tendo na mente essa escritura, ou essa que nós lemos dos selos, página 254. Porque, olhem, o reino das trevas, o reino dos gentios, que é o reino das trevas, será desmiuçado. Agora, olhem isto aqui. Esmigalhado. Isso foi imediatamente depois que Jesus deu poder aos seus discípulos. Eles saíram expulsando demônios, eles saíram de 2 em 2 e dizem, não vão para os gentios, e sim para as ovelhas perdidas de Israel. E enquanto forem, preguem o reino dos céus e curem o doente e expulsem demônios e todas essas coisas. Bom, então eles voltaram, se regozijando, muito alegres, felizes. Agora, a pessoa que fez a pergunta sabe que lá é onde isto aconteceu. Voltaram felizes, se regozijando, e ele lhes disse, ele lhes falou, não vos regozijeis, porque os demônios estão sujeitos a vós, ou vos obedecem, senão que regozijai-vos, porque vossos nomes estão escritos no céu. E ele disse, vi Satanás caindo do céu como um raio. Vejam, o poder dessa igreja, movendo-se para adiante, tinha estremecido todo o reino de Satanás. Vejam, lhes deu. Vejam, e ele lhes deu como caíam dos seus lugares, porque Deus novamente tinha dado poder à sua igreja. Ele o viu caindo como um raio do céu. Ele foi expulso dos lugares santos e tudo isso vem pelo poder desses que reticências. Esse poder dessa igreja, de que eles tinham o poder. Jesus disse, eu vos dou poder sobre os espíritos imundos. Vê? E eles, na verdade, removeram, sacudiram o reino de Satanás. O que nós poderíamos fazer hoje com esse poder? Olha, isso é para estar dando saltos, pulando. Porque aí, a escritura que nós lemos, no livro dos selos, na página 254, agora vocês podem ver como é que essa escritura vai dando lugar
em cada um de nós, vai se posicionando em cada um de nós essa escritura. Se isso deu poder lá nas primícias, como será no seu poder absoluto? O reino das trevas será estremecido. O reino dos gentios será estremecido, sacudido com a palavra sendo bem colocada com esses ministérios de Moisés e Elias e com o grupo, junto com o grupo com os escolhidos. Amém, Senhor. Isto é tão e tão grandioso que não podemos dimensionar ou mensurar o que isso estará acontecendo. E nós vimos isso em parte, parcialmente, nesse tempo nos apóstolos. E o próprio Jesus viu como Satanás caía de todos esses lugares pela pregação dos apóstolos. E como nós vimos em parte ou parcialmente, esse poder que foi mostrado nessas 5 manifestações no reverendo William Branham, e ele disse: aquilo que vocês viram parcialmente e foi grande, quanto mais, muito mais neste tempo final. Vocês o verão, diz, no seu poder absoluto, total, ou seja, que não haverá nada impossível para um escolhido de Deus, quando colocar bem a palavra. Ou quando coloca bem a palavra. E continua dizendo nosso irmão William: que geração ou era estará a igreja do Senhor Jesus Cristo para a segunda vinda de Cristo? Na 8ª geração. A geração da era da pedra angular, a era de ouro da igreja, a era para a vinda da pedra angular, que é a vinda de Cristo. E para isso tem que haver uma era de pedra angular. Essa é a geração que receberá a Cristo na sua segunda vinda e que serão transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. E tudo isso acontecerá na família de Deus, na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Olhem, na página 291 do livro dos selos, em espanhol, nos diz: perceba bem o relato. Quando o servo de Abraão, Eliezer, foi trazer Rebeca, buscar Rebeca, a montou em um camelo, e era o mesmo camelo ao qual ela tinha dado de beber. E sobre este camelo foi para encontrar o seu noivo, que não tinha visto. A mesma coisa, a mesma besta ou animal, a mesma besta que ela alimentou e deu de beber a ela, foi a mesma que a levou a seu futuro esposo em lar. Hoje é igual. A mesma coisa que a igreja está regando a semente da palavra, essa mesma palavra será vivificada e nos levará ao nosso noivo, a quem ainda não vimos todavia. E perceba, agora aqui, o que fará com que a noiva veja o seu noivo? A própria palavra fará. E note quão perfeito isso foi. Isaac tinha saído do lar e estava no campo, longe da sua casa, quando Rebeca o viu. A igreja igualmente encontra Cristo nos ares, e depois ele a leva e escreve o outro corpo, e então ele a leva à casa do pai e escreve o novo corpo em cima de, e logo ele a leva, e aí ele escreve o outro corpo, e a leva à casa do pai, onde estão preparadas as mansões. Isaac fez a mesma coisa com Rebeca. E note que foi amor à primeira vista. Oh, irmão, ela correu para encontrá-lo ou abraçá-lo. E assim também a igreja encontrará Cristo nos ares. Escreve aí a era da pedra angular. Onde se encontraria com ele? Na era da pedra angular. E assim também a igreja encontrará Cristo nos ares, para então estar junto com ele para sempre. E do lado direito neste livro, vamos ver ele aí,
escreve. Aí do lado direito, da 291, nesse parágrafo que nós lemos, escreve, onde diz, e depois ele a leva à casa do pai, onde estão preparadas mansões, e Isaac fez. E aí ele escreve ontem, e note que foi amor à primeira vista, debaixo de ontem ele escreve o filho prometido hoje, desenha uma pedra angular e as eras. E escreve nesse aqui embaixo desse parágrafo, escreve onde diz, no fim, e assim também a igreja encontrará Cristo nos ares para então entrar com ele para sempre, ou encontrar-se com ele para sempre. Escreve, sobe na palavra, vindicada. Ou seja, sobe na era da pedra angular quando Deus está cumprindo essa palavra, disso nós tínhamos lido. Vamos ver se foi aqui, no livro... No único lugar provisto por Deus. Vamos ver em que partezinha. Aqui na página 37 desta versão, ele escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21, onde tínhamos lido ou lemos. E o nome está na palavra, porque ele é a palavra. Amém. Então, o que ele é? A palavra interpretada na manifestação do nome de Deus. E aí, do lado esquerdo, tinha escrito Apocalipse 19, do 11 ao 21. Agora vejam. De onde é que sobe a noiva? Sobe na palavra vindicada, confirmada. Agora continua dizendo o nosso irmão William, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a casa de morada de Deus, como corpo místico de crentes, onde estão os crentes em Cristo, que também são templos espirituais, onde mora o Espírito de Cristo em carne humana. É aí onde se cumprirá a vinda de Cristo no último dia. Quando os judeus vejam a Cristo, o anjo forte que desce do céu, em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11, vindo pela sua igreja, eles dirão, este é quem nós estamos esperando, mas ele vem pela sua igreja, pela sua família, pelos seus filhos, na oitava geração. A geração da era da pedra angular. A casa de Deus. Esse é o tema que nós estaremos vendo e escutando neste momento. A casa de Deus. Agora olhem um pouquinho mais. Neste outro, já estamos finalizando nesta hora. Olhem na página 44 desta mensagem Demonologia. Ele nos diz, costumava ser o que tínhamos no reino do Espírito Santo, mas descemos as barreiras, nos comprometemos com o pecado, descemos as cercas e as ovelhas saíram, mas como se meteram os cabritos no meio, você fez as barreiras descerem. Isso foi o que aconteceu. Você desceu as barreiras. O mundo e a igreja misturados juntos, tal como os moabitas e assim por diante, Balaão, e como ele se casou entre eles. Isso é a mesma coisa hoje, exatamente a mesma coisa hoje. E a igreja está toda contaminada. E a era pentecostal é a era de Laodiceia, a qual fica morna e é vomitada da boca de Deus. E fora de todo o grupo, Deus chama. E fora de todo o grupo, Deus chama o seu remanescente e os leva para a sua casa. Isso é certo. Isso é exatamente através da ressurreição. E escreve remanescente. Agora vejam que ele chama a esse grupo para fora dessa sétima etapa.
Porque como se vinha ou se andava, não se podia obter as promessas de um corpo eterno. Tem uns pré-requisitos, como falou aí nessa parte que nós lemos, de Marta. Tem umas condições. A casa de Deus. Nos ponemos en pie. Ficamos de pé. E já vamos a ter essa mensagem. A casa de Deus. A casa de Deus. Agora olhem. Olhem, tem uma coisa aqui. Por la página 140. Pela página 140. O 141. Ou 141. Que diz máquinas. Que diz que fala em máquinas ou máquina de colher, colheitadora. O 139. Ou é a 139. Está por aí? Está por aí. Se lo consiguen rapidito. Vocês acharem isso rapidinho. Página 140. Página 140. Parágrafo 1250. Parágrafo 1250. Vocês sabem que eu ouço ele vir o vir das máquinas de colheita, o Concílio Mundial. Ela o separará. O que é que ela faz? A sacode para fora do seu talo. Mas ela tem um elevador esperando por ela. E desenha uma pedra angular e as eras e uma flecha para a pedra angular. Ela tem um elevador esperando-a. Em outros lugares, coloca uma escada. Depende do que queira dizer, o Espírito Santo quer dizer aí. Vê, tem um lugar onde ele diz, alguém colocou uma escada e coloca Moisés e Elias. Aqui está um pouquinho mais moderno aqui. Elevador. Todos vão para cima. Bom, podem pegar também uma corda e aí fazem ela subir. Espere, ela tem um elevador esperando por ela. Ela irá ao lar uma dessas manhãs. Escreve do lado direito aí, quarta vigília. E em cima também escreve o Concílio Mundial e também escreve a colheita. O Concílio Mundial, vejam, por aí está também, nas eras sem editar, ele diz que serão juntados, o joio será juntado, e que depois disso acontecerá o rapto. Está no livro das eras, também isso, essa parte aí, mas eu creio que com aquilo que nós falamos para este momento, com este tema que nós temos para hoje, a casa de Deus. Eu penso que nós podemos cantar um canto. Eu creio que por aí está, saudamos da Gorinha Luiz, Reverendo Luiz John, já que ele está aqui conosco. Podemos cantar esse famoso hino. Ele canta. Oírte dizer é o tema. Nós temos por aqui a Luiz John. Eu não vi ele cantando hoje, assim que ele não estava para o outro domingo. Mas já que o temos por aqui, podemos cantar todo esse louvor, entoar esse louvor, ouvir-te dizer. E assim, já nos esticamos um pouquinho, relaxamos e adoramos a Deus com este cântico. E nos preparamos para receber a mensagem pertencente a hoje, a casa de Deus.
Deseamos con el corazón llegar a perfección, estar limpios ante ti, sin rastro de pecado. Deseamos con el corazón estar bien preparados, haciendo tu voluntad, viviendo en santidad. Deseamos con el corazón oírte decir que somos tus hijos obedientes, tus hijos reverentes ante tu presencia, y oírte decir: se parecen tanto a mí que los voy a adoptar. Yo los quiero junto a mí y yo los voy a transformar y los voy a llevar a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Deseamos con el corazón llegar a perfección, estar limpios ante ti, sin rastro de pecado. Deseamos con el corazón estar bien preparados, haciendo tu voluntad, viviendo en santidad. Deseamos con el corazón oírte decir que somos tus hijos obedientes, tus hijos reverentes ante tu presencia, y oírte decir: se parecen tanto a mí que los voy a adoptar. Yo los quiero junto a mí, yo los voy a transformar y los voy a llevar a las cenas de las bodas del Cordero en el cielo. Se parecen tanto a mí que los voy a adoptar. Yo los quiero
junto a mí, yo los voy a transformar y los voy a llevar a las cenas de las bodas del Cordero. En el cielo. Amén. A la casa de Dios. La casa de Dios. Ahí es que vamos a ir. A la cena de las bodas del Cordero, donde hemos sido invitados y donde hemos aceptado esa invitación para estar allí. Esse convite para estar ali. Ya ustedes van a ver Já vocês verão que vamos a estar allí. que vamos estar ali. Y vamos a decirnos E vamos dizer-nos qué hermoso fue ese tiempo que formoso foi esse tempo de preparación. de preparação. Cómo recibimos Como recebemos todo lo que tudo necesitábamos o que recibir necessitávamos para receber estar ahora aquí. para estar agora aqui. O sea que la Ou seja, evidencia final que a evidência final de que usted de que você hoy está recibiendo, hoje está recebendo, oyendo, ouvindo, creyendo crendo y obedeciendo e obedecendo. esto que Dios está cumpliendo Isso que en este Deus está tiempo, cumprindo neste tempo es cuando estemos é allí quando estejamos ali, na cena de na las ceia bodas das del bodas do Cordeiro. la casa de Dios. A casa de Deus. En la casa de Dios, vamos a leer esa Na escritura. casa de Deus, vamos ler essa escritura, ¿Dónde es que está la de onde está que él se recostó en su pecho? que se recostou em seu peito, São João, San Juan, por allí donde él habla. por ali onde ele fala. Solamente leeremos esa porcioncita. Ya estamos Somente terminando, leramos essa porçãozinha aí, donde habla de los pies, del lavatorio de onde pies. fala do lavatório de pés. San Juan 13, São João 13, 25. 13 e 25. Y uno de los 23. Y uno de sus discípulos, 23. al cual Jesús Um dos amava, seus discípulos, a qual Jesus amava, identifíquese con él. se identifica com ele. Él nos ama. Ele nos ama. Eres muy amado en el cielo. Le É dijo muito también amado no céu, el arcángel Gabriel. diz o arcanjo Gabriel. Y uno de sus discípulos, al cual E um Jesús amaba, discípulo ao estaba qual eles recostado al amavam lado de estava Jesús. inclinado ao lado de A Jesus. este, pues hizo señas Simón Pedro. Aí então esse Simão Pedro fez le sinal aseguró, deste. Mira, mira. Vira. Y cuando lo miró, Quando olhou, quando virou, dime, dizes, para que preguntase quién era para aquel. perguntar-se quem quem era falava. aquele de Pergunta-lhe quem quem falava. Entonces, recostado Então, cerca inclinando-se del pecho de Jesús, próximo ao peito de Le digo, Jesus, Senhor, disse-lhe: Senhor, ¿quién es? quem é? Ahora vean, Agora vejam, ese tenía esse tinha un compañerismo um especial. companheirismo especial maestro. com seu mestre. Le hablaba Falava de corazón a corazón. de coração a coração. Así es, Assim é, hoy hoje, nos hemos recostado nos temos inclinado, recostados en el pecho no peito del Maestro que es el do Espíritu Mestre, Santo, que é o Espírito Santo, y estamos e estamos inquiriendo inquirindo, questionando, las perguntando bendiciones contenidas en la primogenitura, as bênçãos en el lugar prometidas na santísimo, primogenitura e no Ele lugar nos está santíssimo, hablando. e Ele nos está falando, nos está mostrando nos está mostrando todo el misterio todo o mistério del séptimo sello, do sétimo todo el selo, misterio de todo su o venida en mistério medio de de sua su vinda iglesia, no meio da sua igreja, en la casa de Dios, na casa de Deus, en el lugar no lugar donde usted y yo onde hoy você e eu adoramos. hoje
adoramos la casa de Dios. a casa de Deus. Dejamos así ya Deixamos assim, imediatamente conosco, a nuestro apreciado nosso apreciado irmão e amigo, el doctor William Soto Santiago.